Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre evolução na página 40, falando aí sobre o neodarwinismo. Então, Darwin, após publicar aí os seus estudos, né, é, ele ainda não tinha todas as explicações sobre a forma que ocorria diferenças aí entre os indivíduos, nem como que essas diferenças eram transmitidas aos seus descendentes. Mas a partir da redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel sobre a genética, houve a união dessas duas teorias e nasce assim o neodarwinismo. Temos que entender que há indivíduos diferentes em uma mesma espécie. Essas diferenças são geradas aí por duas condições: pelas mutações genéticas, ou seja, quando há um erro na reprodução do DNA de um indivíduo. É uma mudança que pode ser benéfica, que pode não gerar nenhum efeito, dependendo do tamanho dessa mudança e do local que ela ocorra no DNA, ela pode ser em um pedaço de DNA que não é lido, que não produz nada. Então ela pode ser benéfica, pode não gerar nenhum efeito e pode ser maléfica. Existem aí diversas condições genéticas que dificultam a vida dos indivíduos. Tá? Então, há a mutação e há a recombinação genética. Quando o DNA da mãe e do pai do indivíduo se unem, formando um terceiro DNA a partir desses dois, que é diferente desses dois, tem parte desses dois DNAs, mas é diferente e pode ser melhor para alguma condição, pode não gerar benefício nem malefício algum, ou pode ser maléfico também essa recombinação, gerando um indivíduo aí com algum problema para conviver no meio. Considerando as mutações ou recombinações que geram diferentes características no indivíduo, essas características obrigatoriamente vão ser selecionadas pelo meio. Se é uma característica irrisória, que não faz diferença nenhuma, não haverá seleção. Então, excluímos ela da nossa conversa. Mas, se é uma característica que favorece a vida desse indivíduo e a sua reprodução, ou é uma característica que dificulta a vida desse indivíduo e ou a sua reprodução, automaticamente o ambiente estará selecionando. Ou seja, características positivas, o indivíduo terá mais chances de crescer, se transformar em um adulto e gerar uma descendência que, pela hereditariedade, herdará essa nova característica e passará adiante. Ou, se for uma característica maléfica, uma característica ruim, esse indivíduo provavelmente não irá crescer, se tornar adulto e ter filhotes, e essa característica se perde. Então é assim que funciona a evolução. Tem uma população, essa população, através de dois fatores, mutação e recombinação genética, gera indivíduos com característica nova. Esses vários indivíduos com características novas são selecionados pelo ambiente, sendo as características positivas, gerando indivíduos que serão adultos e terão prole, e as negativas se perdendo, porque os indivíduos não deixarão prole que herdariam essas características. A partir do momento que Darwin propõe a sua teoria, e lembrando que teoria em ciência é o mais próximo que é possível de chegar na verdade. Teoria em ciência, ela não é utilizada, esta palavra, como no contexto do nosso cotidiano.
teoria em ciência é sinônimo de um trabalho de estudo que foi feito todos os testes possíveis para ou invalidá-la. Alguém pode fazer um estudo amanhã e dizer, não, toda essa teoria não serve mais porque eu tenho uma prova aqui que ela não aconteceu. Ou para validá-la. Por quê? Se você faz qualquer tipo de estudo sobre a validade de uma teoria e não consegue provar que ela é falsa, ela se torna cada vez mais forte. A palavra teoria no cotidiano é muito usada como sinônimo de hipótese. Hipótese é uma ideia que pode ou não ser provada. Teoria é uma ideia que é submetida a constantes testes e sempre é reafirmada. Dessa forma, a teoria da evolução ela é tão válida como a teoria da gravidade. Ela é um fato científico. Pode ser que surjam estudos no futuro e que modifique essa teoria ou até a invalide? Não sei. Mas há mais de 100 anos, aí, quando Darwin a propôs, essa teoria é válida. Tá? E quando a Darwin a lançou, ela causou um alvoroço desde os primeiros estudos, né? A sua publicação levaram aí em torno de 35 anos. Então não foi algo feito de qualquer maneira. E quando ele a publicou no meio científico, houve um grande movimento de cientistas que concordavam e que não concordavam, e principalmente na sociedade. Houve aí publicações positivas e houve negativas. E a sociedade, tanto científica como em geral, exigiu provas, por assim dizer, dessa teoria. Uma dessas provas são os fósseis. Os fósseis são registros aí dos corpos de indivíduos que foram conservados após milhares ou milhões de anos da sua morte. E eles servem como um registro do tempo em que eles existiram, dos seres daquele tempo, que podem ser comparados com os de hoje. Temos aí fósseis, tantos os que ficaram congelados, por exemplo, o mamute, fósseis de mamutes congelados, ou presos no âmbar. Se alguém já assistiu aquele filme Jurassic Park lá, tem lá os insetos que ficaram presos no âmbar e ficaram, que era a seiva de árvores que se solidificou e conservou o formato e a aparência deles. E também aos fósseis que são petrificações. Árvores que morreram, que caíram em um ambiente que era um ambiente aí argiloso, lama, e essa argila foi substituindo as formações celulares ali da madeira, da planta, por exemplo, e cada pedacinho foi substituído por um mineral, criando-se assim um molde dessa árvore igual à árvore original, mas feita de pedra. E também há fósseis petrificados, né, que são os ossos aí de dinossauros, que não são ossos, na verdade, são estruturas petrificadas que os minerais foram substituindo cada célulazinha aí dos ossos. Outras evidências são os órgãos homólogos, né? Os órgãos homólogos são essas estruturas que estão presentes em diversas espécies e possuem a mesma origem embrionária. Olha aqui os exemplos. Vamos comparar o que está aqui em azul, né? Que é o húmero. O húmero está presente no braço do ser humano, na pata anterior do cavalo, do gato, da topeira, da baleia, da rã, do morcego e dos pássaros. Eles têm a mesma origem, como se fosse lá no embrião o braço do homem
é a mesma parte que origina no embrião do cavalo, do gato, da topeira, da baleia, da rã, do morcego e do pássaro. Tá? Isso aí supõe-se que é uma prova do parentesco desses animais. É os mesmos tipos de ossos nas mesmas regiões. Tá? Esses órgãos não têm que necessariamente desenvolver a mesma função. A pata anterior de um cavalo, ela não desenvolve a mesma função que o braço de um humano e que não tem nada a ver com a função desenvolvida pelo morcego. Já existem aí órgãos que são análogos, que fazem a mesma função, mas que não tem nada a ver com a origem embrionária. Por exemplo, o morcego e o pássaro possuem órgãos homólogos, que têm a mesma origem lá no embrião, a mesma estrutura que começa a se formar no embrião e dá origem à asa do morcego, dá origem ao braço do ser humano, dá origem à pata de um cavalo e dá origem à asa de um pássaro. Mas há estruturas que são chamadas de análogos, por exemplo, a asa de um pássaro não se origina no mesmo lugar no embrião que se origina as asas dos insetos. Elas desempenham a mesma função, no caso o voo, mas não tem a mesma origem embrionária. Existem ainda os órgãos vestigiais, que são aquelas estruturas que na espécie em que ela existe, ela não desempenha função. Porém, em outras espécies, no mesmo lugar, o mesmo órgão tem uma função importante. E aqui no nosso material, traz aí o apêndice secal, que é normalmente chamado de apêndice, que fica lá no final do intestino grosso, no ser humano, e não tem função definida. Mas em espécies herbívoras, esse apêndice desempenhava um papel importante na digestão da celulose. Lembrando que a celulose é uma molécula de plantas, extremamente importante para os animais ruminantes, né? Insetos que a digerem, os herbívoros e insetos que a digerem, porque a celulose fornece energia para eles quando quebrada. Já para nós, a celulose é chamada de fibra na alimentação. Por que fibra? Porque ela não é quebrada, o nosso organismo não é capaz de digerir e ela passa sem sofrer alteração, não fornece energia, apenas aumenta o bolo fecal, facilitando assim a ida regular no banheiro. E existe também um outro exemplo aqui de um órgão vestigial que não apresenta função no ser humano, que é a membrana nictante. É esta membrana que você, ao olhar no espelho do seu olho, tem como se fosse uma estrutura, como se fosse um início de uma pele, que não é bastante atrofiada, no canto aqui do olho, próximo ao nariz. Em que, em aves, é como uma outra pele que envolve o olho, quase como a pálpebra, porém é transparente. Assim as aves podem voar, enxergando e tendo a proteção nos olhos ao mesmo tempo. E no ser humano não existe função para esse início dessa membrana que é atrofiada. Falando sobre adaptação, temos que pensar o seguinte: uma adaptação pode tornar a espécie aí mais competitiva com seu meio. E o nosso material traz 2 exemplos aqui de adaptações que permitem a sobrevivência de seres com mais facilidade. Uma delas aí é o mimetismo, que permite a aparência do animal ou da planta ser confundida com o ambiente, também chamada de camuflagem. E temos aqui como exemplo o bicho-pau, que é um inseto que, se você não estiver aí prestando atenção na paisagem, ele é muito semelhante com um galho, com um galinho de uma planta, e torna muito difícil a diferenciação dele pelos seus predadores, as aves. Ele tem a cor,
o formato do corpo e a movimentação semelhante a uma planta com um vento. Então, é chamado de mimetismo essa adaptação. E isso facilita muito a sua vida, pois ele, ficando difícil de ser encontrado aí por uma ave, terá a chance de crescer, chegar à fase adulta e se reproduzir. Também existe a outra adaptação que além da camuflagem, né, que é o mimetismo, que é de um animal parecer com outro. Então, a camuflagem, o animal parece com o ambiente, e o mimetismo, o animal parece com outro ser. Você tem aí algumas moscas que parecem com vespas. E algumas aves que consomem a mosca na alimentação não se arriscam a consumir as vespas. Tá? Então, como essa mosca é parecida com a vespa, ela não preda essa mosca. Outras adaptações são relacionadas ao ambiente que o indivíduo vive e permite aí a facilidade dele continuar existindo, como a abertura da pupila, que faz com que nós enxergamos o ambiente mais escuros, ou o fechamento dela, permitindo que a nossa retina não se queime com o excesso de luz, e também a alimentação com o formato de bico de algumas aves. Você tem ali aves que consomem sementes duras, que têm bicos fortes e resistentes. Aves que são pescadoras, que possuem bicos longos. Aves que capturam insetos em cascas de árvores, que têm um bico fino. Então você tem ali adaptações de sobrevivência para alimentação. Falando aí sobre a evolução humana, nós temos aí o ser humano classificado como um mamífero. Esse mamífero nem sempre foi da mesma forma que ele é hoje. E há evidência deles, do parentesco deles com os outros animais, no caso com todos os outros animais, e os mais próximos aí, os mamíferos, né, os que possuem glândulas mamárias, e desses, os mais próximos seriam aí os chamados hominídeos. Dentre essas espécies de hominídeos, os australopitecos são os prováveis primeiros humanos. Esses hominídeos aí viveram em torno de 4 milhões de anos na região da África, onde foram encontrados os primeiros fósseis da nossa espécie, no caso os sapiens, como conhecemos hoje. Aqui temos a comparação do desenho de alguns fósseis, desde os australopitecos, passando pelo Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens, que é a nomenclatura da nossa espécie atual. A nossa espécie, ela tem como principal diferença aí dos humanoides primitivos o tamanho do cérebro, que é evidenciado pelos fósseis pelo tamanho da caixa craniana, o que permitiu aí uma maior capacidade de desenvolver pensamentos e estratégias de sobrevivência, como o trabalho em grupo, como a junção de humanos em bandos e a produção de comunicação inteligível entre esses humanos, né? Mesmo que antes da fala, e a partir da fala, então, muito melhorado. E essas adaptações que nos levou a desenvolver métodos como o uso de ferramentas e agricultura, residências para proteção, medicações para doentes, etc. Especiação. O que é a especiação? É a formação de novas espécies. E temos aqui como exemplo, imaginarmos uma população de aranhas de patas brancas que vive com uma determinada área da floresta, que fica presa após um transbordamento permanente de um rio. Então, a partir desse transbordamento desse rio, dessa construção de uma hidroelétrica, essas aranhas que tinham contato com outras aranhas de patas pretas
né, mas todas da mesma espécie, produzindo ali patas brancas, pretas e cinzas. Com o avanço do rio, forma-se uma barreira e as aranhas de patas brancas só terão contatos entre si e as adaptações que elas obtiverem pela seleção natural ficarão restritas com essa população. E as outras da outra margem poderão também, com certeza terão as suas adaptações com o decorrer de vários anos, né, de muitas gerações. A tal ponto que essas duas populações separadas por uma barreira geográfica não consigam mais intercruzar. Não vai ter mais a possibilidade, mesmo que de repente secasse essa barreira e elas se unissem novamente, elas não conseguiriam mais produzir filhotes. Assim, transformando-as em espécies diferentes, pela chamada barreira reprodutiva. Então, assim que surgem espécies onde você tem uma população de indivíduos, divide ela por N motivos, talvez por migração ou por uma barreira geográfica, igual dito aqui no texto. Com o passar de milhares de gerações, as novas adaptações que vão surgindo vão transformando esses indivíduos a tal ponto que, se depois desse tempo uni-los de novo, eles não conseguirão mais ter filhotes, então digo que formou espécies diferentes. Galera, temos aqui um texto que fala do fogo que houve no Museu Nacional e que após apagar o incêndio aí, conseguiram encontrar novamente o crânio e o fêmur de Luzia, que foi o nome que recebeu aí o fóssil o mais antigo fóssil encontrado nas Américas, né? Que presume aí que através de estudos chegou aí que viveu em torno de 11 mil anos atrás. Então, pergunta-se qual a importância de fósseis como o da Luzia para a construção da história da humanidade, e como é uma questão respondida, explica que é através desse fóssil que pode-se comparar as populações que existem hoje com os humanos que existiam há 11 mil anos, para saber a forma que evoluiu essas populações, que se há parentesco com esse fóssil, se há características que não existem mais na população atual com a que existia com esse fóssil. Então, é como conhecer a formação da população aí das Américas. Pessoal, temos algumas atividades aí para vocês fazerem. A nossa videoaula fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.